Isso. Só um minuto. Arthur, quanto tempo para você terminar a apresentação? Olha, eu acredito que uns 8 minutos ainda vão ser necessários. 8? Sim. Não, tá. Vamos retomar aqui e a gente continua depois, tá bom? Ótimo. Vou colocar 6, tá, Arthur? Porque eu só tinha 2 aqui quando caiu tudo, tá? Claro. Tá bom? E aí você continua com 6 minutos aí, tá bom? Beleza. Perfeito. Vamos retomar então, tá? Gente, só para lembrar, eu voltei a gravar essa reunião, ela continua gravada. Se você ainda não deu autorização para a gente poder exibir a gravação, eu coloquei o formulário aí no nosso chat, tá bom? Posso continuar? Por favor, Arthur, fique à vontade. Obrigado. Ok. Eu estava dizendo sobre os trabalhos que foram escolhidos, né, para esse livro bibliográfico. Nós escolhemos as teses e dissertações que estão no repositório da UFMG, todos eles disponíveis no endereço eletrônico do repositório. Nesse processo, a gente excluiu os periódicos, né, os trabalhos de periódicos e de anais de eventos. E ainda a gente delimitou uma faixa, né, de tempo, que seria de 2010 a 2020, a fim de selecionar os trabalhos mais recentes. Nas buscas, desejamos inserir, né, os termos ensino, ciências, cidade, investigativa e o plural, investigação, na busca de títulos e resumos que estavam nesse repositório. Juntamente com os resultados obtidos pela plataforma, nós incluímos também monografias do CCMIG e trabalhos que eram mais recentes e ainda não tinham sido lançados no repositório. Nós tivemos esse acesso compartilhado com alguns professores da FAI. Bom, essa foi a nossa primeira busca. Para uma segunda busca, o que fizemos diferente foi a inclusão, dentre todos aqueles termos, o termo leitura. E quando terminássemos essas duas buscas, nós iríamos categorizar os trabalhos de acordo com uma categorização feita a priori, que seria trabalhos do tipo A, B ou C. O que seriam esses trabalhos? Os trabalhos do tipo A são aqueles que apresentariam ou utilizam a leitura como publicação. Os trabalhos do tipo B são aqueles que possuem ambas as temáticas, mas relacionam parcialmente a leitura e a investigação. E os trabalhos do tipo C são aqueles que não apresentavam a relação entre as atividades investigativas e as leituras. Bom, como resultados, o que tivemos foi o seguinte. Na primeira busca, com os termos sem leitura, juntando todos os trabalhos do repositório com os do CCMIG, a gente somou um valor de 236 de teses e dissertações. Depois, com a inclusão do termo, esses 236 foram reduzidos para 8 trabalhos. E esses 8 trabalhos, eles estão relatados aqui nesse quadro 1, no qual o título, os autores, a data e o tipo de trabalho. Depois que encontramos todos esses trabalhos, a próxima etapa foi categorizá-los. Para isso, nós lemos não só os títulos e os resumos, mas também alguns trabalhos inteiros que foram necessários. E, nesse sentido, dentre os 8 trabalhos encontrados, nós conseguimos perceber que 4 são aqueles que estariam na categoria A, 3 os da categoria B e 1 na categoria C. Com isso, a gente pôde concluir algumas ideias. A partir da análise quantitativa que foi realizada no primeiro momento, a gente percebe que a quantidade de trabalhos é baixa. A partir do momento que dos 16, somente 8 deles que trazem a leitura de algum sentido. E depois, numa análise qualitativa, com a categorização, percebemos que o resultado é ainda menor. Dentre os 8, apenas 4 são os que são categorizados como A, ou seja, os que conseguem integrar a leitura com a atividade investigativa. Dessa forma, como resultado principal, a gente consegue concluir que a leitura não está sendo uma estratégia utilizada
juntamente com o ensino de ciência por investigação. Com isso, a gente pode tirar algumas conclusões finais que, apesar do número baixo, né, de trabalhos que foram encontrados, a gente consegue levantar algumas hipóteses para esses resultados. E elas podem estar relacionadas tanto com a dificuldade dos estudantes em ter o contato e interpretar bem as leituras científicas, mas também podemos ter dificuldades dos docentes em mediarem o processo de leitura numa atividade investigativa, bem como a dificuldade de uma atividade investigativa coerente. Essas foram melhor destacadas em um outro trabalho que também apresentamos nesse congresso, mas quisemos trazer aqui parte dessas hipóteses. Como implicações, a gente pode destacar que o nosso objetivo, então, é desenvolver novas pesquisas que proponham uma alfabetização científica que desenvolva e promova cada vez mais, não só a leitura, mas também o papel do professor nesses momentos de atividades investigativas. Com isso, eu gostaria de agradecer ao apoio financeiro dado pelo CNPq, agradecer a todos que estão na conferência e todos que estão participando desse congresso que está sensacional. E também trago aqui minhas referências para o nosso trabalho. Obrigado. Arthur, muito obrigado pela apresentação. Nós, agora com a fala do Arthur, prezados, exatamente os 6 minutos, hein, Arthur? Te falei que com 6 minutos você ia conseguir. Deu certo. Não é? Prezados, infelizmente, devido a essa interrupção, né, muitos dos que iriam participar conosco aqui na sala, né, acabaram não participando, né, não estando aqui com a gente, né? Caíram e não conseguiram retomar. A Sueli, inclusive, disse que enviou, alguns deles estavam tentando retomar e não estavam conseguindo, infelizmente. Tá? Eu não sei se todos estão por aqui. Nós temos algumas perguntas que as pessoas já colocaram, né, no chat ao longo da discussão. Vamos verificar se as pessoas que estão aqui conseguem fazer essas respostas. O que vocês preferem? Vocês preferem abrir as câmeras, fazer algum comentário, fazer os questionamentos vocês mesmos? Eu mesmo vou fazendo as perguntas. O que vocês preferem? Aparecida? Você quer perguntar para alguém? Não, na verdade, como eu não tenho nenhuma dúvida, como vocês preferirem organizar, eu vi no chat que tinha uma pergunta para mim, então, como vocês quiserem organizar. Perfeito. Então, eu vou começar com você, tá, Aparecida? Exatamente a pergunta do Gabriel Camargo, tá? Ele fez a seguinte pergunta para você. Aparecida, vocês propuseram ou adotaram alguma definição para pensamento crítico? Como vocês enxergam o processo de alfabetização científica enquanto promotor deste pensamento? E diz que seu trabalho está muito bom, que é verdade. Agradeço. Como eu falei, na nossa apresentação hoje, eu trouxe um recorte, né, da minha pesquisa de mestrado. Então, eu trouxe a revisão, que foi a primeira etapa, mas a partir da revisão a gente propõe a gente traz 3 dimensões do pensamento crítico para a gente trabalhar como definição. Então, na etapa da pesquisa que eu estou, a gente já tem essas 3 dimensões que a gente propõe para definir o pensamento crítico no contexto do ensino de ciências. E quando a gente traz as principais literaturas que definem, que trazem os objetivos da alfabetização científica, quando a gente olha, por exemplo, para os eixos que Carvalho e Cicerón propõem, a gente enxerga as habilidades que o pensamento crítico as habilidades que fazem parte desse pensamento, né? Desse tipo de pensamento, dessa criticidade. Então,
principalmente quando a gente olha o segundo e o terceiro eixo da alfabetização científica, a gente consegue enxergar muito desse pensamento crítico. Quando a gente olha o desenvolvimento dessa formação desse cidadão, tem muito dessa característica, né? Então, na verdade, a gente traz esse contexto onde o pensamento crítico ele está inserido em um dos objetivos da alfabetização científica. E aí, como no contexto do meu trabalho, a gente traz 3 principais dimensões do pensamento crítico, a gente propõe essas dimensões para definir esse pensamento. Respondi a pergunta, não sei. Sou eu. Respondeu sim. Obrigado pela resposta, porque é uma questão bastante interessante, né? Que a gente vê, como você mesmo apresentou várias definições ou não definições de pensamento crítico, acho que a área tem que fechar uma definição e propor o que é isso para o ensino de ciências, né? E acho interessante você relacionar com a alfabetização científica. Depois eu quero ver as dimensões do seu trabalho final. Obrigado, muito bom. Ah, bacana, imagina, eu que agradeço. Perfeito. Beatriz, eu queria te fazer uma pergunta, uma minha aqui que eu anotei. Você falou, né, que foram 32 publicações. Aliás, esses números nos assustam, né? Quando a gente começa a estabelecer critérios com relação a essas publicações, né? Você falou de 32 publicações, somente 4 voltadas para o final do ensino básico, da educação básica, né? O outro aqui, que de 165 trabalhos, somente um traz, né? Que é o trabalho que, se não me engano, a Aparecida, né, trouxe para a gente, né? Aquela questão da ideia de pensamento crítico, né, estabelecida. Mas eu queria te perguntar, principalmente, Beatriz, o seguinte: será que, quando a gente olha para isso, será que isso não reflete uma outra coisa, que é o fato de que talvez o professor da educação básica ainda não tenha, do ensino básico, do ensino fundamental especificamente, ele ainda não se entende como alguém que pode pesquisar a própria prática e pode escrever e publicar sobre a própria prática, e por isso ele tem menos representações. É uma questão mesmo provocadora, tá? No sentido da gente tentar estabelecer esse diálogo aqui. Então, tá me ouvindo bem? Perfeitamente, pode falar. Traumatizada com o início da apresentação. Então, esse número, 32 publicações, é referente à questão dos trabalhos nos anos iniciais também. Então, não só no ensino, nos anos finais. Então, é desde os anos iniciais até os finais do ensino fundamental como um todo. E aí, esses 4 trabalhos é que focam especificamente nos anos finais. Então, só esses trabalhos. Assim, eu creio que já melhorou muito a questão do trabalho do professor em sala de aula hoje, mas é por isso que eu acho interessante, né, levar esse trabalho, essa perspectiva, essa abordagem do ENSE para a formação de professores também, para que eles também se entendam enquanto pesquisadores em sala de aula, né? Então, por exemplo, nós no meu grupo de pesquisa, o GPED, né, coordenado pela professora Luciana, nós estamos trabalhando em parceria com os professores da educação básica, né, com vista a aproximar o professor dessa realidade, visto que ele entende a realidade da escola, então realizar esse trabalho colaborativo de forma a contribuir também na atuação dele em sala de aula. Então, realmente um passo assim bem devagar, são caminhos lentos, mas estamos aí conseguindo, né, ver resultados satisfatórios, e o nosso grupo tem investido bastante nisso, em trabalhar nessa parceria para que o professor realmente se entenda e consiga na sala de aula, né, mesmo que ele não tenha, por exemplo, uma formação, um mestrado, mas ele se entenda enquanto pesquisador também, que ele possa realizar esse trabalho, né, com os estudantes em sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento, né, para a formação desses estudantes nessa perspectiva da doença, no caso, que é o meu trabalho. Né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas...
Com certeza respondeu, com A certeza. gente Inclusive esclareceu uma coisa que eu não tinha entendido, né? Que os outros trabalhos também estão relacionados ao ensino fundamental. Né? Eu tinha entendido sim. isso de forma errônea. Rogério está por aí, conseguiu retornar. Rogério fez uma pergunta para o grupo como um todo, né? Aproveitando que está cheio de baianos, né? Aqui no grupo, ele fez a seguinte pergunta aí para o grupo todo. Aproveitar que tem tanta Bahia aqui presente, perguntar se conhece alguém que trabalhe em si, né? Com ensino de ciência de investigação na Universidade Estadual do Sul da Bahia. É isso mesmo, Rogério? UESB. É isso mesmo, a UESB, né? Isso. Eu acho que é sudoeste da Bahia. Sudoeste. Tem campus em Juqueí e também em Vitória da Conquista. E aí, como eu, por coincidência, né, tinha apresentado um trabalho com formigas na parte da manhã e você estava mediando a sala, eu estou muito interessado num trabalho para ampliar agora, provavelmente para um pós-doc e tal, e eu queria fazer isso em Caatinga, sabe? Mas eu estou tendo dificuldade de encontrar algum professor que trabalhe especificamente com isso, porque eu sou de São Paulo, né? Então, como eu fui para o IF lá, eu tenho que começar a carregar meus parceiros para... Com certeza estabelecer novos vínculos, né, Rogério? Verdade, com certeza. Alguém tem, gente, alguma referência ali na região que poderia apontar? Lá no chat mesmo alguém respondeu que não tinha contato, se não me engano. Eu até cheguei a conversar com o professor... O chat caiu, né? Na hora que a gente caiu. Eu conversei com o professor Charbel, né? Ele me indicou uma aluna dele, mas também muito sobrecarregada, enfim. Pois é, esses momentos são importantes para isso também, né? A gente estabelecer essas questões. Deixe-me ver se o Alexander conseguiu. Não. O Alexander não conseguiu voltar. Eu ia perguntar para ele se esse corpo está lá no trabalho que ele submeteu. Alexander, agora que eu te vi, perdão. Alexander, esses artigos aí que vocês estão estabelecendo um corpus, né? A princípio está estabelecido, né? Claro que ele pode flutuar para lá, para cá, mas alguma coisa vocês já têm. Isso está nas referências do que vocês apresentaram aqui agora para o Enesi ou não? Assim, a gente não conseguiu fazer a listagem, eram 4 páginas só, né? A gente tem essa listagem dos artigos, né? Mas não conseguimos colocar no trabalho. É bem interessante porque a Rosaline e a Graciela, elas fizeram isso, né? No artigo delas, elas possuem a listagem de todos os artigos que compõem o corpus delas. E isso facilitou muito a nossa conferência, né? O nosso comparativo ali. Posso te mandar um e-mail pedindo para você me disponibilizar? Você coloca no chat? Você prefere falar? O seu e-mail? Posso colocar meu e-mail aqui. Você que prefere. O que for melhor para você, se você desejar. Bom, prezados, já são, pelo meu relógio aqui, 5h04. Tá? A previsão dessa atividade, @amcunha. Perfeito. Obrigado, Alexander. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer abrir o microfone, falar, se colocar? Fiquem à vontade, tá? A Viviane Brícia estava aqui na sala, mas na hora que caiu, acredito que ela não tenha conseguido retomar. Tá? Ela veio também. Sueli, acho que ela veio ver como é que você estava falando. Não é, Sueli? Não, é a Aparecida ou Sueli que fizeram trabalho com Brit, com Viviane? Não? Acho que Sueli já saiu também. Não, Sueli está aqui também. Prezados, assim, é com vocês agora, eu estou à disposição, tá? Sueli Terezinha, isso mesmo. Elas que fizeram o trabalho aqui, ela passou por aqui, tá? Vocês desejam falar mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade para abrir o microfone, para abrir a câmera, para se posicionar. O Lucas colocou uma pergunta no começo da atividade. Deixa eu colocar ela aqui, então, para a gente encerrar. Para a Beatriz, que está aí presente ainda. Beatriz, fiquei me questionando quais são as partes... Pode ler. Oi?
Ah, perfeito, Não, estou eu lendo queria aqui. pedir para você ler, porque eu perdi aqui, que eu saí um momento. Isso. Não, é porque quando caiu. Aí, O Lucas é que te perguntou, tá? Beatriz, fiquei me questionando quais são as particularidades dos anos finais, dos resultados que vocês obtiveram. Será que os artigos de outros níveis educacionais tivessem sido incluídos na análise, o resultado teria sido diferente? Fiquei pensando se a comparação com outros níveis não seria necessária para conhecermos melhor as particularidades do trabalho com o ensino de ciência por investigação nos anos finais. sim, sim. Então, eu não fiz esse comparativo, não analisei os outros trabalhos, mas eu não consigo pensar numa particularidade além da questão da menor expressividade desses trabalhos serem realizados nos anos finais. Então, assim, como essa pesquisa, minha pesquisa, esse trabalho é um recorte bem pequeno da minha pesquisa, e eu optei pelos anos finais, vista essa menor expressividade mesmo, né? Então, assim, particularidade eu não vi. Eu vi as características que também possivelmente, né, estão presentes nos trabalhos com anos iniciais, as características mais gerais, ali, as características fundamentais do ensino por investigação. Então, talvez seria bem interessante realizar essa investigação fazendo esse comparativo. Não tenho certeza, possivelmente seria possível ver, né, quais essas particularidades no ensino nos anos finais. E aí, como é uma das lacunas da minha pesquisa, né, a pouca expressividade dos trabalhos nos anos finais, então optei por investir nessa temática. Acho que é isso. Perfeito. Por nada. Obrigada a você pela pergunta. Beatriz, me perguntaram aqui se você é da UESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, é isso? O UESC é a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Perdão, Santa Cruz. Ilhéus também. Isso. É o UESC mesmo. Então, tá bom. Exatamente. Lugar bonito. O calorão danado que deve estar aí agora. Aqui está começando a chuviscar. Não é? Pena que vocês não estão, como eu já falei antes, pena que vocês não estão em BH para comer um pão de queijo, gente, no Mercado Central, tá? Mas essa oportunidade vai surgir. Queria dar os parabéns a todos os professores que estão aqui presentes, tá? Nós lutamos muito, sempre. Parece que a nossa profissão, segundo o sobrenome dela, é luta, né? Porque a gente está sempre enfrentando as realidades que nem sempre são as melhores, né? Mas nós estamos aqui, estamos compartilhando os nossos conhecimentos. Eu espero que vocês tenham sido tão felizes nesse momento quanto eu fui. Eu fui muito feliz aqui agora, tá bom? Agradeço a presença de todos. Fiquem à vontade. Eu estou por aqui, vou continuar até vocês saírem, tá? Eu não posso chutar vocês da sala, não posso retirar. Então, se vocês estiverem livres para sair, fiquem à vontade. Porque se eu retirar vocês, vocês não conseguem mais entrar na sala 1. Então, por isso, eu tenho que ficar aqui até o último sair. Se alguém tiver saído para jantar e me deixar daqui, eu vou ficar aqui esperando. Parabéns, Henrique. Parabéns para nós. Obrigado. Até mais, Rogério. Lembrando que daqui a pouco tem outra mesa redonda, não é isso? E depois ainda tem atividade cultural. Hoje o Duzão vai cantar para a gente, hein? Duzão vai falar de ciência e música. Tá? Até mais, até mais. Henrique, Marta. Obrigado, Marta. Um abraço para você. Tchau, tchau. Catarina, boa tarde. Até a próxima.